Oi, Suelen! Oi, tudo bem, Boa Marcelo? noite, querida. Tudo bom? Tudo bem? Fiquei bem feliz em ouvir o que você falou sobre o meu Instagram aqui enquanto eu Mas não é. aguardava para entrar na live. Eu só trago verdades. Obrigada, fico bem feliz. Dá um trabalho a gente manter ele assim, mas viu, também compensa. Mas olha só, as pessoas devem pensar assim, mas aquele Instagram bonito daquele jeito, eu vi seus stories hoje. Aí eu vi a câmera, eu falei, cara, essa mulher, antes das 6 da manhã já está editando o vídeo. Ou seja, não tem, assim, as pessoas talvez tenham a ilusão de que algumas coisas são fáceis. Eu sempre digo isso, atalhos só levam à frustração. Tudo que é atalho não dá certo. Para fazer um negócio bonito do jeito que você faz, dá trabalho. Mas tem que dar. Dá, É tem assim. dedicação atrás, né? Sueli, olha só, eu vou cometer uma indiscrição. Eu sou feio, eu sempre faço isso. Mas eu vou pedir para você a indelicadeza de se tem alguém aqui que não te conhece, para você se apresentar, por favor. Como você começa essa gafa em outras lives, eu já vim preparada. Bom, então eu sou a Suelen Cavalli, né? Acho que, primeiro de tudo, eu tenho que falar com a sua mãe, né? Quando a gente tem criança pequena, o que você faz com a mãe? Agora, além disso, o que sobra do nosso resto de tempo? Vamos lá, em relação à gastronomia, eu tenho formação pelo Centro Europeu em Curitiba de Cuisine Santé. Eu fiz essa formação enquanto eu estava tocando um restaurante de gastronomia saudável, o qual eu trabalhei por 6 anos. Quando eu comecei no restaurante, eu comecei empreendendo, mas depois eu quis ir para a cozinha, então eu senti a necessidade de aprender mais sobre, né? E aí, com o nascimento da minha segunda filha, com o tempo mais apertado e a oportunidade de poder viver esse momento de uma forma um pouco mais tranquila, eu acabei me desligando do restaurante, mas segui com a internet, né? Que esse é um caminho que a gente consegue seguir as nossas profissões dessa forma remota. A gente consegue ainda impactar as pessoas, né? Através de receitas. Não elas indo no restaurante provar, mas elas fazendo em casa, né? Então eu sigo meu caminho aqui, enquanto as minhas pitocas são pitocas, né? Para aproveitar também essa fase mais próxima delas. Acho que cortou o seu áudio para mim. Agora Desculpa, voltou. você mora onde? Eu sou de Pato Branco, Paraná. Interior do Paraná, sudoeste. Para. Mas me conta, Sueli, você tem duas meninas, não é isso? Uhum. Uma tem 2, a outra tem 6. Acertei? Sei. Olha, minha bola de cristal funcionou. Pessoal, eu bati um papo hoje de tarde com a Suelen para até saber se ela aceitava essa loucura aqui de falar comigo. Suelen, eu acho que as pessoas querem que a gente fale de comida, né? As pessoas estão entrando aqui para a gente falar, conversar sobre comida. O o meu Instagram fala sobre gastronomia. O teu Instagram, assim, assim, comecei de brincadeira, mas de verdade, assim, seu Instagram é um que dá mega orgulho de ver, assim, porque as pessoas, elas não têm ideia do trabalho que dá. Você fazer um Reels de 10 segundos com takes bonitos é um trabalhão, tem planejamento, tem roteiro, tem edição. É quase a gente fazer um filme. E você faz isso com uma maestria, com uma excelência. Mas o que eu queria puxar de você agora, Sueli, você começou se apresentando como mãe. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, que a maior parte da galera que está aqui, geralmente, a maior parte da galera que está aqui com a gente, é mulher. E você pegou num ponto que eu sempre gosto de falar, que uma vez teve uma aluna minha que brigou comigo, de verdade, porque eu sempre falo que o brasileiro, e ela vai ficar brava de novo, que eu vou falar de novo, mas eu sempre falo que o brasileiro, quando fica desempregado, a primeira coisa que vem na cabeça é virar motorista de Uber. E ela ficou chateada comigo porque achou que eu estava falando mal do motorista de Uber. Ele não tem nada a ver. Assim, é só que eu quero deixar claro é que existem opções. E às vezes a gente, quando está... Eu sempre digo que a pessoa que está desempregada,
ela está numa situação muito vulnerável. Porque eu, durante muito tempo, trabalhei no mundo corporativo. E entrevistar uma pessoa que está empregada é completamente diferente de você entrevistar uma pessoa que está desempregada. Por quê? Justamente por causa da necessidade daquela pessoa. A pessoa está desesperada, ela quer conseguir, ela depende daquilo, aquilo para ela é muito importante. Quando a pessoa que está empregada, ela está ali suave na nave. Se vier lucro, às vezes ela tem até uma ambição um pouco maior, mas na maioria das vezes a pessoa entra numa entrevista muito mais tranquila porque está numa posição mais confortável. E aí você tomou uma decisão de mudar de vida quando veio a segunda filha, né? Uhum. E aí como é que foi isso? Assim, você já tinha um planejamento, você parou, vou mudar, vou me dedicar, mas como é que foi isso? Como é que foi essa transição para você? Assim, a questão financeira tinha segurança, né? Então, é um passo mais tranquilo, mas aquele coração que você fica assim, e agora? Vou largar isso? O que eu vou fazer da vida, sabe? Era muito difícil me imaginar trabalhando com alguma outra coisa que não fosse alimentação depois de tantos anos é, trabalhando com isso, né? Então, eu entrei num limbo, mas eu acho que não só por a opção de largar ali a profissão, mas também que quando nasce um filho e a gente está naquela função do bebê pequeno, as mães elas fazem um mergulho nisso. Então, foi um momento em que não foi só a saída do restaurante, foi também a minha segunda filha, né? E ela veio com um pouco mais de dificuldade, teve refluxo, então ela demandou muito trabalho, muita atenção, muito cuidado. E por isso que eu falo que foi assim, sabe? Eu larguei pensando o que eu vou fazer depois, mas depois eu vejo, porque agora a minha prioridade é cuidar dessa pequena, né? E, inclusive, o meu retorno para o Instagram, onde eu estou fazendo esses vídeos, foi assim: falei, bom, estou aqui em casa agora, vou fazer, então, começar a fazer nutrição, né? Eu falei, vou começar a fazer nutrição. Eu falei, não, tem que reativar o Instagram, porque hoje em dia o profissional que não está aqui no Instagram, dificilmente, né, as pessoas acessam. Então, eu falei, já vou criando conteúdo e tudo mais. Eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. E aí, no decorrer, retomei o Instagram, achei esse nicho, que é justamente esse cenário de família, a beleza do nosso dia a dia, né? Na verdade, tudo que eu filmo acontece na casa de todo mundo, né? Só que num ângulo bonito, né? A gente pega o ângulo bonito, coloca uma música, acho que por isso também toca as pessoas, né? E bem no fim, hoje eu não estou mais fazendo a faculdade de nutrição e eu sigo aqui, falando, não, eu quero, meu negócio é fazer comida, cozinhar. É a forma que eu trabalho, é a forma como eu mostro que eu amo as pessoas, é a forma que, né, eu vou receber, adoro receber, cuidar da família, fazer pratos para eles. Então, assim, é aqui que meu coração toca, né? Então, foi assim, aconteceu. Eu não larguei falando, vou para o Instagram diretamente. Vou começar a nutrição, que é uma área parecida, restaurante saudável, nutrição. Mas depois eu vi que o meu negócio é a comida mesmo. E aí eu falei, não, já que eu senti aqui o meu coração bater forte, hoje a gente tem muitas possibilidades, né, através da internet, então acabei focando minha energia aqui e estou feliz que está dando certo. Mas a ideia, Suelen, é você tomou uma decisão. Eu vou fazer uma coisa diferente. E aí você já tinha claro que você ia se dedicar ao Instagram ou isso foi algo que foi acontecendo? Assim, você abriu a conta, você ativou a conta e foi algo que foi acontecendo. Um dia você postou um vídeo diferente ou você planejou fazer os vídeos como você faz hoje? Então, na verdade, agora vamos voltar um pouco mais à minha história. Eu sou formada em Ô, Direito. Sueli, eu vou levantar, que eu estou te ouvindo, eu vou só ligar o ar-condicionado, está muito calor aqui, mas pode falar que eu estou ouvindo. Tá, beleza. Então, a minha história, ela, com a gastronomia, ela começou com um diagnóstico, enquanto eu fazia a minha faculdade de Direito, de que eu era intolerante ao leite, ao glúten. Isso foi lá em 2013, 2014. Meu Deus, o tempo passa, a gente perde, né? Se perde no tempo e espaço, mas eu recebi um diagnóstico. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, meu Deus, e agora?
vamos lá, 2013, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Inclusive, eu tive que viajar para cidades vizinhas, longe daqui, na verdade, bem longe, para conseguir esse diagnóstico. Hoje em dia, você vai num nutricionista, você fala que você tem problema ali no intestino, eles já, pode ter intolerância, já se faz o teste, mas naquele tempo não era tão comum, não era fácil descobrir. Uhum. E ao mesmo tempo não tinha tanta opção. Então, eu, durante a faculdade, criei um Instagram que se chamava Intolerante, e foi o primeiro Instagram de intolerância que eu pesquisei, eu não tinha nada, era intolerante o nome, e eu comecei sei lá, dividir dicas de produto. Eu era um zero pequeno na cozinha, e comecei a tentar arriscar uma receita, outra, assim, um hobby. E aí foi tomando também uma proporção legal. Quando eu finalizei minha faculdade de Direito, a gente teve a oportunidade, estava começando esse negócio de restaurante de gastronomia saudável, sabe? Eu fui visitar alguns e falei, aí, vamos investir nisso aqui, vamos empreender aqui. Com o meu Instagram, né, já, enfim, mexia comigo, né, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu só troquei o produto sem leite, sem glúten, mas não era saudável. Então, ok. Mas depois que eu fiz um primeiro curso de gastronomia funcional, que eu vi as melhoras na minha saúde através de pequenas mudanças na alimentação, aí eu me apaixonei, né? Então, eu terminei a faculdade, trabalhei um pouco na área de direito ainda, mas mudei. Depois a gente optou por abrir o restaurante. E aí, né, depois do Instagram ali, já foi ficando pro lado. Porque um restaurante dá uma trabalheira danada. Eu tinha que alimentar toda a rede social do restaurante. Então, as fotos eram lá, os vídeos, na época era só stories, né? Não tinha reels ainda. Então, eu acabei abandonando ele. E aí, quando eu decidi retomar a faculdade de nutrição, eu falei, agora eu vou reativar aquele intolerante, né? Aí já mudei o nome, já, né? Não era mais a mesma coisa. E aí, comecei os vídeos. Vídeos de comida saudável, não. Eu falei, não. Aí, como a gente mora num espaço que é bonito, aqui eu tenho horta, eu cultivo horta, jardim, e a gente começou a colocar esses detalhes no vídeo, aí eu senti, falei, opa, é aqui, né, o meu diferencial, né, eu vou fazer uma receita, mas quando a pessoa vai assistir uma receita, um vídeo que eu faça, ela vai entrar no estado de espírito, né? Então, eu me sinto na sua casa, assim. Eu consigo imaginar a sua casa inteira, assim, eu vendo os seus vídeos. É incrível. Você consegue transmitir com uma essência muito incrível, assim. A pessoa realmente quase sente o cheiro do que você está fazendo. É impressionante. E pode continuar. Desculpa. Opa, o som da Sueli está rachando. Será que tá certo? O quê? Estão me ouvindo bem? É que eu vi que comentaram. O som está um pouquinho abafado, mas dá para ouvir bem. Mas dá para ouvir, dá para ouvir tranquilamente. Você sabe que de fazer vídeo eu entendo. Agora, esses fones, vou te falar que não é. O Steve Jobs, se estivesse vivo, não ia aprovar esse fone, não. Eu tenho... E também é a mesma coisa. Assim. Às vezes eu falo com as pessoas em reunião, a pessoa fala assim, mas você está dentro de um balde? Eu falei, não estou não. Mas vamos lá, Sueli. Aí imagina que você tem uma amiga, isso já deve ter até acontecido na sua vida, né? Porque você empreendeu de uma forma diferente e deu certo. E desculpa frustrar, que você não está esperando que a gente fale de receita aqui, mas isso aqui é tão precioso para a gente hoje, né? Eu quero, de novo, pegar naquela veia das opções, né? Porque eu falei e vou concluir agora. Eu falo que quando o brasileiro fica desempregado, ele sempre pensa na opção da Uber como um ganha-pão. E, às vezes, existem opções muito mais interessantes. Não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de, eu vou fazer um planejamento. Porque isso hoje, eu tenho 47 anos, isso hoje em dia, eu digo que está fadado ao fracasso. Quando você faz um planejamento de qualquer coisa que você tem como objetivo só grana, meu conselho hoje é não faça. Você tem que fazer as coisas de coração. Você tem que fazer um negócio que te dê brilho nos olhos, que você
trabalhe sem sentir que você está trabalhando. Eu acho que você tem que entender isso para você, porque aí o resultado aparece, que aí a grana, o resultado financeiro vem quase como uma recompensa pelo trabalho que você faz bem feito. E aí, você empreendeu diferente do óbvio, porque agora você tem um perfil que gera, de alguma forma, resultado para você. Aí você tem uma vizinha aí que fala assim, Suelen, eu estou mega insatisfeita aqui no meu trabalho, eu estou quase mandando meu chefe para aquele lugar que você conhece. E aí eu vejo o seu vídeo, que tem aquele cheiro, aquela música, aquele negócio, eu falo, me dá mais vontade de pedir as contas ainda. O que você fala para sua vizinha, se ela falasse isso? O que você falaria para ela, Suelen? Tem que gostar de cozinhar primeiro, né? Eu acho que a paixão, o trabalho bem feito também vem de uma paixão, né? Trabalho dá trabalho, não adianta, né? Mas você é apaixonada por isso ou não é? Né? Eu acho que é isso. Às vezes eu troco um bate-papo com amigas e tudo mais, e eu falo, nossa, eu podia fazer uns vídeos das telas que você faz, por exemplo, uma amiga que eu tenho que é artista. Então, assim, mas aí não, né? Tem seu nicho e dedicação e a opção de você também poder focar nisso, né? Porque, como eu falei, eu tenho um apoio para poder parar, respirar e falar, agora achei esse caminho, vamos aqui. Agora cortou o seu áudio. Ai, meu Deus. Agora cortou, fala de novo. Não, eu falo que nem todo mundo às vezes tem essa opção de arriscar, né? Às vezes não pode arriscar, né? E aí as pessoas só vão arriscar no momento que ela não tem alternativa mais. Então eu acredito que é o pior momento. É. Quando você faz as coisas pressionado, é tudo pior. Foi o que eu falei lá no início da entrevista, né? O melhor momento tem que ser o momento que você está agora. Se você já está com a corda no pescoço, faca nos dentes e vai para frente. O que eu acho que eu queria conversar com você, Suelen, é porque assim, durante muito tempo, você empreendeu até em atividade física, né? Durante muito tempo, se alguém virasse para mim e falasse assim, Marcelo, eu estou insatisfeito aqui no meu trabalho, eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu ia falar assim, olha, vai no Sebrae, faz um plano de negócios, estuda, vê concorrente, vê fornecedor, vê quanto você tem de capital disponível, calcula o retorno disso, procura para ver se você vai usar recurso próprio, se você vai pegar dinheiro emprestado. E hoje, meu conselho talvez seja completamente diferente disso. Eu digo assim, você quer fazer uma coisa diferente, faça. E aquele negócio do feito é melhor que o perfeito. Então, eu acho que hoje em dia a gente não tem tempo a perder. O tempo passa muito rápido, né? Eu tenho uma filha também, a Luana. A Luana nasceu ontem, está com 7 anos. Assim, é impressionante como as coisas passam rápido. E aí eu acho que a gente não pode perder tempo. O que você pode fazer, e que eu acho que eu tenho inclusive uma mentoria, e eu falo isso para as minhas alunas, comece com pouco risco. E aí eu acho que o mercado digital ajuda demais. Porque a pessoa que chega para mim e fala assim, Marcelo, eu aprendi a fazer pão sem glúten, e isso é muito normal, né? Eu aprendi a fazer pão sem glúten e aqui na minha cidade não existe. Então eu visualizo uma possibilidade. Eu falo, opa, eu concordo, estamos juntos. Mas aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas aí eu já queria saber qual equipamento eu compro. Eu falo, mas calma aí. Mas por que vai comprar equipamento? Porque eu vou montar uma padaria. Eu falei, mas por que você vai montar uma padaria? Não tem padaria aí? O teu cliente está esperando encontrar o teu pãozinho na padaria? Será que ele não quer receber na casa dele? E aí, eu entendo que hoje as pessoas acabam projetando o que elas gostariam, o sonho delas, na execução de um plano de negócios. E não é bem assim. Às vezes, eu acho que tem uma jornada para você entender o que o teu cliente está esperando. Assim como você criou o teu Instagram e sentiu que tinha um caminho a ser seguido, quando a pessoa tem um sonho de criar alguma coisa,
não necessariamente aquilo que ela imaginou precisa ser executado daquela forma. Porque geralmente a tua primeira ideia não é a sua melhor ideia. Você precisa lapidar aquela ideia. E a gente que trabalha com gastronomia sabe que existem milhões de formas de você ganhar dinheiro sem você ter que abrir um negócio físico. Não que eu não esteja falando para você, não abra. Eu tenho um monte de aluna que tem negócio físico e dá certo. Mas às vezes não é, principalmente se você não tem recursos, se você não está com essa grana disponível, de repente essa não é a melhor opção. Acho que você consegue fazer de uma forma mais suave, com risco mais controlado. Mas, Sueli, aí me diga, aí você abriu um restaurante que era uma pegada mais saudável. Como é que era esse restaurante? Engraçado você falando ali, uns anos atrás, eu ia me indicar para ir no Sebrae, foi todo o caminho que a gente fez, né? Para abrir o negócio. Fez lá o plano de negócio, aquelas planilhas. Eu falei, gente, agora você falou, relembrei essa etapa. Por isso, né? Então, eu acho que, né, ainda complementando a tua resposta, eu acho que assim, a gente às vezes realmente espera estar tudo redondo, né, para fazer, ou não tem coragem porque eu preciso aprender a fazer um vídeo assim também. Mas se você não começa, você não melhora. Hoje eu olho os meus vídeos de meses atrás e falo, tipo assim, a gente é uma escadinha. E às vezes ela não vai te levar para o caminho que você imagina, né? Ela vai desviando e vai te levando para outros lugares, né? Mas esse movimento é necessário a gente fazer, dar esse passo. Assim. E às vezes vai acontecer num hobby, né? Às vezes ali vou começar a movimentar minha rede social em relação à alimentação saudável. Pronto, hoje eu estou na temática totalmente comida para a família, né? Que é o que eu estou vivendo no momento e é onde eu estou colocando meu coração, minha energia e é onde eu consigo enxergar a beleza para passar aqui, né? Mas realmente eu não chegaria onde eu estou hoje se eu não tivesse arriscado ou feito vídeos que hoje eu olho. Não acho tão bom. Agora esqueci tua pergunta. Agora o restaurante. Como você chegou no restaurante? Como era o restaurante? Você falou que era um restaurante de alimentação saudável, que ele existe hoje? Existe. É a minha sócia que toca, minha amiga, minha comadre, como a gente se chama, né? Uhum. E assim, bom, saindo de uma faculdade de Direito, não entendendo nada sobre, eu abri o restaurante como uma empreendedora, afinal de contas, as receitinhas que eu fazia em casa não tinha nada a ver, assim, não era para, né, enfim, estar num restaurante, era só uma coisinha, né? Aí, a gente encontrou na época a Lidiane Barbosa, não sei se você conhece. Sim. Ela fez a consultoria do nosso restaurante. Então, ela ajudou, ela trouxe esse direcionamento, porque eu não entendia nada de cozinha profissional. Então, a gente quis abrir já totalmente sem leite, sem glúten, era a minha filosofia de vida também na época. Então, a gente focou em ser bem saudável, né? Aí, equipar uma cozinha do zero. Então, assim, porque o celíaco, você não pode comprar coisa usada, né? Não dá para reaproveitar os materiais. Então a gente pegou essa consultoria com a Lídia, ela guiou, treinou a equipe. E aí quando ela foi embora, agora é a gente, né? E eu comecei lá embaixo, tentando gerenciar o negócio, tentando, né? Porque no início você vai tentando, você não tem experiência, mas você vai. Cada mês você vai sobrevivendo, vai aprendendo. E depois houve a possibilidade de, né, bater o meu coração para trabalhar na cozinha. Senti a necessidade de estar mais presente lá dentro. A minha sócia, a gente brincava, eu era da cozinha, ela era ali de atender o pessoal, gerenciar. Então, assim, a gente deu essa dividida, né? Aí que eu fui atrás de fazer um curso para me sentir mais preparada para isso. Apesar de que, vamos combinar, que a prática de um restaurante, vou te falar, você pegar o jeito, né? Na cozinha, vivenciando todo dia aquela loucura que é uma cozinha profissional, mas o restaurante me trouxe muito embasamento, principalmente com receitas sem glúten, em pão, né? O nosso pão, ele deu uma virada naquela época. De fazer um pão, às vezes dava certo, às vezes não. Depois que eu fiz aquele curso, gente, eu aprendi a fazer um pão sem glúten maravilhoso. Então, assim, aquela cozinha foi
foi melhorando, né? Cada colaborador que passa, ele traz uma bagagem. Então, quando eu fui lá e fazia, me desdobrava, né? Só tinha a minha mais velha na época. Minha mãe ajudou, meu marido, eu ia e voltava de Curitiba toda semana, mas aquilo foi uma fase muito boa, assim, eu já aprendi muito e consegui colocar em prática na cozinha e depois seguiu comigo. E hoje, toda a organização que eu aprendi a ter numa organização de cardápio, a gente fazia menu da semana, então eu aprendi a trazer essa organização para casa. Eu sinto que isso me ajuda também no dia a dia. Não adianta, cada caminho que a gente passa, entra, né, as experiências na mochila e a gente vai melhorando. O importante é a gente caminhar, né? E, Sueli, você falou que você olha para os posts antigos assim e fala, oh, eu tenho curso. O curso que eu gravei há 10 anos atrás, que eu olho assim e falo, puta, negócio, um monte de uma coisa, as sombras aparecendo, o som de privada, né? Que você está falando dentro da privada, mas faz parte, eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente vai evoluindo, é uma escada, a gente não nasce sabendo tudo. Não. Mas quando você olha para trás, assim, alguma coisa você fala assim, isso aqui eu teria feito diferente se eu fosse começar de novo? Ou você entende que o caminho estava certo? Acho que o caminho estava certo, sabe? O restaurante foi um tempo né, que foi uma energia muito grande ali, mas como eu tinha uma convivência com a minha sócia, aquele dia a dia com os clientes, sabe? Eu olho assim, quando eu saí, você pensa, ai, tudo foi, e agora tudo que eu vivi esses anos, aí você passa um pouco, você entende que não perdeu, que aquilo te fortaleceu, que aquilo te construiu também, né, o que você é hoje. Então, hoje eu não vejo assim que eu faria diferente. Claro que se você sabe que você vai fechar um restaurante, né, vai sair do restaurante há 6 anos, você não vai investir lá. Porque quando você vai investir no restaurante, você vai imaginar que ele é para a tua vida inteira, né? Mas olhar com arrependimento, isso eu não consigo. Isso é muito bom. Eu realmente acho, assim, independente da orientação religiosa, espiritual de cada um, eu acho que tudo acontece por alguma razão. E outro dia até escrevi sobre isso, que eu acho que você tem que se orgulhar até das cicatrizes, assim, tudo aconteceu por alguma razão, não é poesia só. A gente vira pessoas mais fortes e mais resilientes com uma escada, às vezes, mais sinuosa. Sueli, hoje, quando eu comecei a formar alunos há muito tempo atrás, e os alunos começavam a vender, e aí tem uma galera que hoje que eu conheço que vende pela internet, né? Os caras pegam, fazem as coisas, cada um está num nicho, cada um segmentou o que estava fazendo, e aí tem uma coisa que sempre me incomodou e eu queria ouvir de vocês, que é assim, eu começo a fazer pão, eu tenho, não importa o tipo de pão, não precisa ser um pão sem glúten, eu faço pão de trigo, e aí um belo dia eu entendo como aquele trem funciona e começo a fazer pães bonitos. E aí eu vou no meu Instagram e começo a postar as fotos dos pães. E eu acho que assim muita gente entende que ali tem uma oportunidade, ali que começam a cair as primeiras encomendas, as primeiras vendas começam a sair desse coisa que você começa a postar no Instagram. Só que aí a Suelen foi lá e postou um pão que ela fez. Aí o Marcelo Horta foi lá e 2 corações, clicou 2 vezes, foi um coraçãozinho para a Suelen, eu curti. Aí a Suelen, como ela entendeu que ela gosta de pão, e que o pão dela está bonito, ela vai e faz o pão de novo amanhã. E aí ela põe o pão na mesa, tira uma foto e eu curti. Na terceira vez que a Suelen fala, eu assim, pô, de novo, porque essa mulher só coloca foto de pão. E aí, Suelen, você está rindo, mas isso é verdade. Porque os alunos, algumas pessoas que passam pela minha vida, sofrem com isso. Ela falou assim, caramba, eu comecei a postar a foto do pão, todo mundo estava amando. E, de repente, essas pessoas sumiram. Teve um que virou para mim e falou assim, Marcelo, chega uma vez que eu fiz um sorteio e ninguém participou. Eu ia dar um pão de presente e ninguém participou, porque ninguém mais estava vendo os posts dela. E aí, você que saca
tudo dos Paranauê aí. O que você diria para alguém que tá nessa pegada? Cara, eu me identifiquei com a cara, porque eu sou brasileiro, porque eu sou carioca. O carioca chama todo mundo de cara, né? Eu me identifiquei, eu gosto de cozinhar. Eu tô tirando umas fotos até que saem bonitinhas, mas o que eu tenho que fazer para que o povo goste mesmo do meu produto, se engaje lá? Eu acho que a gente tem que trazer o lado humano. As pessoas hoje em dia no Instagram, elas não querem só a receita ou o produto. Elas se apegam também à pessoa que está produzindo, a mostrar o quanto você adora esse processo, o quanto o processo de preparar o pão te toca, quanto é aquela coisa a gente fala do coração, né? Então, e outra coisa é aprender que vai estar sempre tendo que inovar. Não adianta. Né? Em todos esses anos de restaurante, a gente pode pegar lá todo segundo frango, mas cada vez é de um jeito diferente. Né? A aprender a usar, né, o peito, que eu falo, a bagagem, o peito de frango. Já não sei quantas vezes apareceu o peito de frango aqui no meu feed, mas às vezes é mostarda de mel, às vezes é alecrim de laranja, às vezes é empanado, às vezes... Então, assim, é aprender a variar, porque as pessoas gostam de novidade, né? No restaurante elas adoravam novidade. E a novidade tem que ver sempre. As coisas boas, elas vão ficar ali, vai ser seu carro-chefe, que a gente chama, né? Mas você sempre tem que estar beliscando a curiosidade sobre novos sabores, né? Sobre uma nova forma, um novo produto. Eu acho que esse é um caminho. Você falou uma coisa, Suelen, que eu acho que cai como uma luva, né? Pessoas se conectam com pessoas. Assim, é muito difícil que alguém fale assim, caramba, parece que a Coca-Cola foi feita para mim. A Coca-Cola, você lembra no máximo daquele urso da Coca-Cola, né? Mas você não consegue vincular uma imagem de alguém. E quando você tem, o marketing estuda isso há muito tempo, né? Quando você tem pessoas e você entende quem está ali atrás, você consegue vincular aquilo a uma pessoa que está fazendo, aquilo tem muito mais valor. Então, eu acho que essa dica que você deu é muito valiosa, de que assim, não adianta, por mais que você faça pão bonito, as pessoas elas vão se conectar com você e não com um pão bonito. E aí eu acho que tem uma outra coisa também, Suelen, que eu gostaria, eu estou falando aqui, mas você é especialista do negócio. Não é só a foto do pão. Você, quando você traz quase que um filme na cabeça da pessoa. A pessoa se sente ali. E aquilo gera um desejo. Então, se a gente estiver falando com uma dona de casa que está aqui assistindo a gente, que tem a mão boa para cozinhar e que já começou a tirar foto dos pães ou do que ela estiver cozinhando, eu acho que tem uma outra lição que é o cenário, né? Que é o que você está entregando. Às vezes você pode botar uma foto de algo e tudo bem você fazer isso, você botar na internet uma foto de algo que você se orgulhe. Mas não necessariamente esse seu orgulho vai ser transmitido para a pessoa que está vendo. A não ser que você conte uma história. E a Suelen faz muito bem isso, né? De contar uma história. Então eu estou dando uma volta danada, mas é para te dizer que não é o produto. Você que já está empreendendo, está sonhando em empreender, você tem que passar para o teu cliente os seus valores, o que você acredita. E isso tem que estar numa foto. Ou numa foto, ou no caso da Suelen faz muito bem os vídeos, isso tem que estar sendo contado de alguma forma, né, Suelen? Não é só o frango, não é só o peito de frango, tem uma preparação por trás, não é? Sim, exatamente, né? Todo mundo que está aqui fica uma história, não é só produto, é bem verdade. A história vende, né? A história encanta e a história conecta. E aí, quando você pensa nessa história, Sueli, como é que é esse processo? Você já criou uma temática, por exemplo, você vai tirar uma foto, vamos pegar um exemplo aqui, daqui a pouco a gente está em setembro,
daqui a pouco está chegando o Natal. A gente está pensando, se eu mandasse para você um panetone, Suelen, faz um negócio bonito com esse panetone. Como é que seria esse teu processo criativo? Como é que funciona isso? Você não ia tirar só a foto do panetone. Agora a minha história vai ter que voltar um pouco mais atrás. Eu acho que quando uma marca me procura, alguma parceria, eu acabo trazendo alguma verdade, sabe? Uma conexão, né? Agora você falou do panetone, né? Eu estou pensando o que da minha horta eu posso colocar no panetone, né? Eu venho de uma família de agricultores, né? Aqui no interior, né? Então, toda a minha família por lado de pai, parte de mãe, tem a agricultura. Então, eu acho que a história que a gente está escrevendo hoje, ou o que a gente é hoje, ela começou a ser escrita lá atrás, também na nossa infância, né? Então, para mim, esse despertar hoje dos meus vídeos é um retorno à minha infância. Eu acho que com o nascimento das minhas filhas, eu sinto a necessidade de proporcionar para eles um pouco do que eu também vivi na minha infância. E quando eu trago os meus vídeos aqui, eu estou sempre fazendo conexão, ou com a minha história do passado, né? Essa semana eu trouxe um vídeo com louças da minha bisavó, que eu consegui de garimpo. Então, por isso que eu falo, a história ela não é curta, a história é longa, a gente pode se conectar com o que aconteceu na semana passada, numa história que começou lá quando eu nem era nascida. Então, a gente tem que estar atento. Porque aí você está trabalhando com a verdade também, você não está inventando alguma coisa, né? Óbvio, tem parcerias, tem produtos, você vai fazer um negócio mais esdrúxulo, assim, é isso, pronto, compra, mas tem horas que você consegue se conectar e trazer o que a marca quer com uma verdade atrás. Cortou. Cortou. Eu não sei o que é esse fone. É o fone importado. É o fone importado. Mas é isso que eu acho. Eu acho que é pensar assim, eu pelo menos, o que eu posso tirar daqui? Né? Mas antes do produto, qual que é a parte que me conecta com esse produto? Eu não sei, acho que é assim. E você? O que você acha? Se receber o panetone. Eu penso assim, quando você tem os seus vídeos, foi o que eu te falei, eu acho que quem está aqui do lado de cá vendo os seus vídeos se sente na sua casa. E isso é uma sensação muito boa, porque a gente está voltando, tem uma versão quase que back to standard, né? A gente está voltando para as coisas simples. E você mostra sobre isso, sobre campo, sobre horta, sobre como é gostoso, ou como era muito mais gostoso antigamente. Então, eu acho que quando eu penso, se eu pudesse dar um conselho para quem está vendendo alguma coisa, sempre pensa na imagem que você vai passar para aquela pessoa. Por exemplo, se eu fosse tirar uma foto de um panetone, eu ia botar uma toalha de Natal, eu ia ter alguma coisa verde. Isso é muito importante. Toda foto de comida tem um elemento verde. Por quê? Porque o verde é o saudável, remete a gente ao saudável. Então, ter o cuidado de botar uma luzinha aparecendo como se fosse uma luzinha de Natal ao fundo. Então, assim, é você pensar, quando você quer vender o seu panetone, você pensar no recado que você quer dar. Eu quero que o panetone seja remetido à noite de Natal, uma ceia em família na noite de Natal. Então, é uma mesa bonita, é a luzinha de Natal, é alguma coisa que lembre a árvore de Natal, e tem que ser gostoso, né? Não adianta você montar uma mesa bonita e botar uma foto do panetone da Balduco, assim, que não vai também dar bom. Não sei nem Balduco, eu estou brincando. O panetone de vocês é muito bonito. Não, eu acho que é um estado de espírito. As pessoas, quando elas olham uma imagem bem feita, um vídeo bem feito, entra no estado de espírito, né? É isso. Uhum. Ela vai se sentir, realmente vai sentir o clima do Natal ali, né? E é isso. Quando eu sempre me preocupo com isso, né? Quando você está vendendo alguma coisa e você quer
que o seu cliente, você quer atingir o seu cliente, você quer tocar o seu cliente, não é só com o produto. Então, você tem, para você, família é muito importante. Para mim, família é muito importante. A minha transição de carreira foi baseada na minha família. Então, assim, isso é algo que você tem que entregar, arrumar um jeito de você entregar isso junto com a foto do panetone. Então, a pessoa tem que saber que aquele panetone, a Suelen falou isso muito bem, né? São pessoas por trás. Então, se conecte com o teu cliente e saiba que nem todo mundo vai ser teu cliente. Tem aquela pessoa que não gosta de você e está tudo bem. Você não precisa agradar a todo mundo. Também, eu acho que a gente tem que entender isso e aceitar isso. Nem todo mundo vai ser teu cliente, nem todo mundo vai gostar de você e está tudo bem. Não é para ser assim mesmo, não é para todo mundo amar o que você faz. Suelen, eu falo muita besteira. Suelen, olha só, o povo está aqui mandando coraçãozinho, mandando um monte de coisa. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, que a gente está se encaminhando aqui para o encerramento. Suelen, eu queria, de novo, agradecer demais pela sua presença, te parabenizar demais. E eu queria, do fundo do coração, se você, em algum momento, pretende que a gastronomia seja a sua renda principal ou secundária, você tem que seguir a Suelen. Porque o nível de entrega dela está num profissionalismo tão grande que você vai se inspirar no Instagram dela. Então, assim, pensou em vender, olha para o Instagram. Não tô falando da Suelen como uma vendedora, não. Estou falando da Suelen como um exemplo de fazer as coisas na sua perfeição, entregar muito mais do que uma foto, do que um vídeo, entregar uma experiência completa para o seu cliente. Estou falando besteira demais, Suelen? Não, eu estou adorando. Suelen, eu quero te fazer um convite. Eu vou te dar um espaço. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? O pessoal só está mandando um coraçãozinho para você aqui o tempo todo, feliz da vida de te ouvir. Eu quero agradecer as mensagens de quem está mandando esses comentários lindos aqui embaixo. Que lindo aqui, fiquei me segurando para não ficar sorrindo muito. Mas quero agradecer, é um carinho gostoso, né? Eu falo que é muito gostoso receber uma mensagem de que, enfim, gosta do nosso trabalho, que inspira, que é um lugar que se acalma. Então, eu fico muito grata a isso. Agradecer também o pai e a mãe, meu pai e minha mãe, meu marido estão com as crianças lá embaixo, estou trancada num quartinho aqui para conseguir fazer essa live, né? E agradecer você também pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Vou dizer que estava enferrujada de live. Não, tá na sua melhor forma. O bate-papo foi delicioso, Suelen. Eu estava enferrujada. Semana que vem, ó, eu sei que você não precisa, que você já arrebenta no pãozinho sem glúten. Mas para quem está começando, semana que vem começa a Hora da Virada, que é uma jornada de 4 aulas gratuitas, que a gente vai fazer pão sem glúten de fermentação natural. E aí eu queria falar uma coisa que eu acho super importante. Outro dia eu fiz um post, você falou que você tinha intolerância, Suelen. Outro dia eu fiz um post falando do leite, falando dos problemas relacionados ao leite de vaca. E eu nunca recebi tanto comentário, ou nunca teve tanto comentário bravo, assim, tipo, pô, eu tomei leite a vida toda e nunca aconteceu nada comigo. Meu avô morreu com 117 anos tomando leite. E, assim, eu fiz um post não tentando convencer ninguém, nunca tentei convencer ninguém sobre nada, sobre leite, sobre glúten, nunca tentei, só peguei informações e coloquei lá no post, e algum povo se doeu. E eu quero dizer que as coisas que eu faço hoje, eu atendo diariamente uma tonelada de pessoas que têm algum tipo de intolerância, ou que não podem com leite, ou que não podem com glúten, ou que não podem com ovos, ou que não podem com nada disso. Então, qualquer coisa que eu ensine, ela transcende muito a minha alimentação. Eu faço as coisas para que elas sejam inclusivas e todo mundo possa desfrutar disso. Então,
Você vai aprender comigo semana que vem, quem participar lá da Hora da Virada, vai aprender a fazer pão sem leite, sem glúten e sem ovos. Ah, Marcelo, mas eu não tenho nenhum problema com ovo. Eu consumo ovo. Eu não sou vegano. Então, você vai aprender a fazer com ovo também, porque o meu intuito, o meu objetivo é que você tenha conhecimento e não que você tenha uma receita. Quem já participou da aula de ontem sabe como é que é. Então, eu não ensino receitinha, eu ensino a você pensar com cabeça de padeiro e aí você faz as substituições que fizerem sentido para você. Então, está aqui feito o convite, o link está na bio, você precisa se inscrever para participar. As aulas começam na terça-feira, falta menos de uma semana, sempre 18h55 no YouTube. Isso se você puder estar lá, vai ser maneiro demais. Vou te falar que eu tô com saudade de uma aula assim, de panificação sem glúten. Como eu falei, fiz lá Centro Europeu 2019. Então, assim, é sempre bom estar se atualizando, né? E é o que você falou, às vezes na internet a gente tem muita receita solta, que é ótimo. Mas quando você aprende ali o básico, você aprende qual que é a estrutura, isso que faz a diferença. Porque às vezes você está em casa, você aprende a fazer um pão de um jeito, você vai testar de outro. Mas você tendo noção do que é a base, do que você precisa para o teu pão sem glúten dar certo, é um meio caminho andado, né? Então, eu acho que essa é a diferença de quem se aprofunda em cursos da receita na internet. Por isso, eu também estou para lançar agora o meu e-book, que é Almoços de Família. E, às vezes, eu falo assim, gente, essa receita está aqui, já rolou, mas, gente, são só receitas soltas. Quando você tem toda uma estrutura, toda uma organização, planejamento, é diferente. A gente está entregando a mais, né? E é isso que é válido. Tem muita gente que, infelizmente, não enxerga. Não, mas para que eu vou ali no teu curso se eu posso pegar uma receita solta? Que é essa receita? Não, mas pera, vamos adquirir o conhecimento. Isso faz toda a diferença na nossa cozinha, né? Conhecimento liberta, Sueli. Conhecimento liberta. E as receitinhas que tem aí geram frustração. Sueli, olha, muito obrigado. Eu amei demais esse bate-papo delicioso aqui. Eu repito aqui, parece que a gente está no mesmo lugar, assim, parece que eu estou aí na sua casa com você. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, por essa doação, por ser esse bate-papo leve, gostoso. E quero desejar também um bom feriado para você e para sua família aí. Uma boa noite, uma noite abençoada. E que vocês fiquem com Deus. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com você. Muito obrigado. Galera, a live vou deixar salva, hein? Um beijo. Boa noite. Obrigado, Cléber. Bora abrir um vinho agora, né? Oxe. Amanhã é feriado. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.